manda um comunicado para todos os nossos clientes. Fala, reforma tributária primeira não é para agora, tá? Ela é para começar em 2026. Então, nós vamos começar cada uma, vamos entender primeiro. Não adianta se desesperar. Vamos focar no presente. Não adianta se desesperar agora e vamos fazer. Vai mudar amanhã. Não vai mudar amanhã. Calma, que a gente vai entender e vai conversar a respeito. Então, voltamos isso. Bom, agora vamos entender o que realmente foi aprovado. E acho maravilhoso que o Brasil está modernizando e precisa modernizar. A reforma tributária no Brasil ela não é só urgente. Ela é necessária. E aí eu vou falar uma coisa maluca, que talvez um monte vai brigar comigo. A carga tributária no Brasil não é alta. Como assim? Não, pera. Agora você falou uma coisa que, ó, até os bastidores aqui, como assim, não é? Todo mundo reclama disso. Fala aqui só tem imposto, a gente paga imposto pra respirar nesse país e tudo mais. E os empreendedores que estão nos acompanhando sentem isso, né? No bolso, né? Em tudo que a gente faz. Agora você me explica tecnicamente por que não é alta. Não fique magoado comigo, pessoal, mas não é alta. Não, magoada eu não estou. Tá? Eu já logo te adianto que eu não estou magoada. Eu só quero entender o porquê não é alta. Porque a gente cresce ouvindo isso. A gente ouve falar isso o tempo todo. E tem muito mito, tá? De verdade. A carga tributária no Brasil é próxima de 35%. Poxa, então daquilo que eu ganho, 35% fica com o governo? Fica com o governo. Nos países evoluídos também fica. Os Estados Unidos fica com 33%. A Europa fica com próximo mais de 40%. O que está errado no Brasil, Laís? É a falta do retorno desse valor, não é? É a falta de retorno e um segundo ponto terrível. A classe média e os médios empresários estão pagando muito. Mas como assim? Pagando muito em que sentido? Você foi professor, daqui a pouco a gente fala. Ele já está dando aula aqui pra gente, então explica didaticamente para quem está nos acompanhando. Eu fui CLT até 2 anos atrás. Do meu salário, assim que eu recebia, ficava 27,5% de imposto de renda automático, ficava mais 11% de INSS. Ficava solto? Não, ficava solto boa parte disso. Então, 35% ou 40% ficava automático assim que eu recebia meu salário. Automático, tá? Assim que eu recebia, ficava 40% com o governo. Nessa hora o CLT chora. Perfeito. Um pouco, né? Daquele restante que sobrava, daqueles 60% que sobrava, 30% eu ia pagar de imposto depois. Poxa, quando você vai lá comprar, quando você vai no mercado, você paga lá 30% mais ou menos. Quando você vai comprar seu carro, você paga 30%. Quando você vai abastecer. Então você vai abastecer, fica 30%. Tudo. Então, quem está pagando? Tem alguém pagando 65%. Que é o cara que está na CLT, o cara da classe média, média alta, média razoável hoje, ele está pagando 35% mais ou menos na folha e mais 30% depois no consumo. Esse cara está pagando muito. O grande empresário, ele está na outra ponta. Ele paga próximo de 30%, vamos colocar dessa forma. Veja que ele paga metade do que paga a pessoa física. E quando ele retira o lucro lá, ele não paga imposto. Mas Gilmar, já foi tributado lá. Pessoal, eu como contador, já foi tributado lá. Quando ele pagou os impostos, já pagou esse imposto lá. Uhum. Então, a carga tributária no Brasil ela não está alta, ela está totalmente torta. Mas aí, na hora que o empreendedor também vai, como consumidor, investir na vida pessoal, ele também não tem o mesmo débito? Ele também acaba pagando de novo o restante de 30%. Hoje, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional que esteja faturando seu 1 milhão por ano, prestador de serviço, está pagando algo em torno de 11% de imposto. Poxa, é alto? É alto. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque tudo que sai já é alguma coisa. Sim. Mas quando você vai olhar para a mesma pessoa que está lá registrado, volta de novo, ele está pagando próximo de 60% de imposto. Quem está registrado hoje está pagando próximo de 60% de imposto. Ele paga 30 direto, 30 e 35 direto na folha e mais 30 quando ele consome. Nós, empreendedores, e de novo hoje eu estou na outra ponta de empreendedor, eu pago menos imposto do que quando eu era registrado, de quando eu estava recebendo meu salário direto. Ou seja, todo mundo larga. Brincadeira. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, só pra descontrair. Não largar. Porque é uma informação que eu não esperava, confesso, assim, não... O consumo precisa ser menos tributado hoje e a renda precisa ser tributada acima de um valor de X. É inadmissível hoje a gente pensar quem está ganhando 3 salários mínimos. E acho que sem ousadia acho que se a gente olhar para essa sala aqui, todos nós somos uma classe média razoável, porque fizemos um monte de coisa para acontecer na vida. Esse cara não pode pagar imposto de renda. Esse cara não pode pagar o mesmo imposto que eu e você paga. Então, esses caras precisam receber de alguma forma, alguma coisa diferente. Então,
Hoje, acho que a gente precisa tirar os tributos do salário e tirar o tributo do consumo e passar isso para renda. Tem que pagar sobre renda. Então, a reforma tributária ela vai auxiliar nesse sentido. E é isso que vocês, né, como a Conte GPS, passam para os clientes de vocês, essa tranquilidade que isso vai trazer mais benefício do que malefício. Do que malefício, não tenho dúvida. Talvez algumas classes vão pagar muito mais caro, tá? E acho que a classe de serviço vai pagar mais caro. Não quero sofrer por antecedência, como vocês acabaram de falar, é só 2026, então não vou sofrer por antecedência. O governo falou 3 coisas lá na reforma tributária, 3. Uma delas provavelmente o Simples Nacional não vai deixar de existir. Então vai continuar da forma que está. MEI vai continuar como está. Tá. Perfeito. Fica a dica para quem é MEI. Isso, aparentemente isso não foi isso em nenhum momento, tudo que foi dito que isso não se mexeria com isso. Lucro presumido vai deixar de existir. Pelo menos é isso que está previsto lá na reforma tributária. Todo mundo vai virar ou lucro real ou Simples Nacional. Mas o governo tem uma maldade no meio desse caminho. Porque como que o governo te tira do Simples Nacional, te tira do MEI? A MEI está aí com R$81 mil de faturamento máximo. Faturamento bruto anual. Isso há uns 6, 7 anos. Quanto você teve de inflação nesse período? Ou seja, era para ter aumentado isso ao longo dos anos. Perfeito. Né? Tipo, cada ano você tem um reajuste. Tem um reajuste que é o que deveria ser. Um aumento de teto. Um aumento de teto, perfeito. E o governo não fez isso. Então ele está te tirando de uma forma automática, ele vai tirando você disso. Provavelmente o ano que vem você vai ter a correção da inflação, 4% de aumento. Aí quando você vê, você já está no Simples Nacional. Você foi para o Simples Nacional. E o Simples Nacional caiu na mesma coisa. Também não atualiza desde 2006, se eu não estou falando besteira. Então, é nisso que o governo está te tirando. E vem mais a parte terrível do governo. Quando ele não atualiza, ele te penaliza. E volta... Nós temos o Simples Nacional hoje, o teto é 4 milhões e 800, eu vou falar em 3.600, que é só o federal. E o Simples, de fato, ele é 3 milhões e 600. Pra gente que é serviço, é um valor razoável. Ok. Mas para o mercadinho daqui do teu vizinho aqui, é muito baixo. Porque 70% do que ele, no mínimo, se ele está tendo uma margem boa, 70% do que ele tem é o que ele compra. Então ele vende, sei lá, vou deixar 4 milhões para ficar um número redondo, 3 milhões ele gasta com material. Então, na verdade, ele só tem 1 milhão para poder colocar em cima daquele processo. Nós temos 3.600, nosso prestador de serviço tem 3.600. Então, quando eu vi que a carga tributária no Brasil está torta por causa disso, tá? Ela está errada nesse sentido, ela precisa ser corrigida, precisa ser adequada.